E já voltamos, agora no terceiro e último bloco do Doctor Entrevista. Hoje nós estamos recebendo o contador José Vitor do Amaral Neto e estamos conversando sobre um assunto muito importante, que é a nossa famosa aposentadoria. Quem não quer se aposentar e aposentar com saúde, aposentar com dinheiro, com tranquilidade. E para ter um pouco de tranquilidade, a gente tem que se planejar desde cedo, é o que a gente falou no primeiro bloco. No segundo bloco também a gente conversou sobre isso, como que faz para ter esse benefício, que documentos que a gente tem que ter em mãos quando vai se aposentar, né, Vitor? E a gente falou também da previdência privada, que foi o finalzinho do segundo bloco. É um meio da gente engordar um pouquinho mais esse salário, esse valor que a gente vai receber, né, Vitor? Sim, a previdência privada, na verdade, é um investimento de longo prazo. Que para valer a pena esse investimento tem que ser realmente de longo prazo. Não pode simplesmente fazer como se fosse uma caderneta de poupança e resgatar no primeiro sufoco. Quanto tempo que eu tenho que ter para valer a pena, quanto tempo que eu tenho que ter de previdência privada? Olha, a previdência privada, quanto mais jovem você começar a investir na previdência privada, menor será o valor necessário para que você invista e tenha um valor razoável no final, quando você entender que é aquele momento que você vai começar a resgatar esse investimento a título de aposentadoria. E o ideal é que eu consiga tirar esse dinheiro só mesmo quando eu vá aposentar, né? Exatamente. Aí você tem a opção. Ou você vai receber uma parcela mensal como se fosse aposentadoria, ou resgatar esse investimento para aplicar em algum negócio, que é o investimento que você mencionou. Porque às vezes eu quero fazer um empreendimento, Pode ser que a pessoa às vezes ainda... no final, quando ela resolve aposentar, na verdade, ela quer montar o seu próprio negócio, quer ter um negócio próprio e tiver o pique para que esse negócio próprio vá para frente. Porque o ideal já é aposentar um pouquinho mais velho, né? Segurar um pouco mais. Ela tem essa possibilidade de utilizar esse recurso para montar o próprio negócio. Você falou que quanto mais novo, melhor, porque o valor que eu vou aplicar pode ser menor, exatamente. Né? Se você vai, com 20 anos, começar a contribuir com R$100, o certo, hoje a pessoa começar com 40, teria que começar com 200. Então, para que ela tenha exatamente mais ou menos o mesmo valor no final do tempo contratado da previdência privada. E esse valor, ele vai aumentando, se eu começar com 20 anos com R$100, esse valor ele vai aumentando, é uma norma, um regulamento da Previdência, você ir aumentando ou não? Existe uma correção feita anualmente para acompanhar a inflação. Tá. Mas você também pode, ao longo do tempo, se você entender que pode aumentar o valor do investimento para melhorar ainda mais o resgate no final do tempo contratado, você pode aumentar também. Até porque o que se espera é que você vá melhorando. Com 20 anos, talvez você comece no emprego que você ganhe pouco, mas ao longo da vida você vai melhorando o seu salário, o seu cargo na carreira, né? Exatamente. Aí você tem uma capacidade maior de investimento, você investe. Que é um investimento seguro e que você poderá resgatar no período em que você entender que é o momento de aposentar. Mas se essa previdência privada é tão boa, né? Você consegue ter um dinheirinho melhor, um valor melhor no futuro, por que continuar contribuindo com o INSS, que a gente já falou nos blocos anteriores, que o valor diminui, quando eu recebo o aposentado, né, quando vai receber o INSS, esse valor não é reajustado, por que continuar contribuindo com o INSS? O INSS traz benefícios ao longo da vida profissional, que se você, por exemplo, tiver algum problema de saúde, tiver algum acidente, o INSS tem o auxílio doença, tem o auxílio acidente. Tem o auxílio maternidade também? Tem o auxílio maternidade, no caso das mães. Então, são benefícios que, se você não contribuir com o INSS, você não tem direito a eles. E aí, então, vale a pena contribuir no INSS, não só pelo final Não só pela aposentadoria, mas pelos benefícios ao longo da sua vida profissional. E quem não contribui nesse período pode estar sofrendo aí com algum problema, né? A gente estava falando no meio do intervalo aqui, a gente estava comentando sobre os profissionais liberais, que muitos deles não contribuem. Né? E como não contribuem, acontece, por exemplo, que esse profissional tem algum impedimento de trabalho, que não consegue trabalhar por algum problema, e ele não vai ter nenhum recurso à disposição, porque ele não contribui com o INSS, então ele não vai ter direito ao auxílio doença ou auxílio acidente. É verdade. Então, mesmo muito que menos seja aposentadoria por invalidez, muito menos. Nada disso. Então, mesmo que seja profissional liberal, é interessante que ele contribua justamente para ele garantir essa remuneração
em caso de ter algum problema na vida profissional dele. E quem contribuiu, a gente foi tendo algumas dúvidas durante os intervalos, quem contribuiu, por exemplo, com um certo tempo, mas está quase chegando para aposentar e descobriu que ficou há 10 anos sem contribuir. Como que pode fazer? Porque ele perde esses 10 anos, mesmo inscrito, ele perde esses 10 anos? Não perde. Os 10 anos sem inscrever, realmente, se ele não contribuir, efetivamente não será computado para efeito do cálculo da aposentadoria dele. Ora, se ele já é inscrito no INSS, ele pode recolher esse período atrasado. Tá. Ou adiar a aposentadoria contribuindo 10 anos a mais. Mas ninguém quer adiar, ninguém quer trabalhar mais 10 anos porque já trabalhou, né? Só que não contribuiu. Então ele pode pagar como se fosse uma parcela extra ali do... Se ele já tiver sido inscrito no INSS, efetivamente ele já tem lá a sua inscrição, então ele pode contribuir esse período, como se ele estivesse recolhendo atrasado nesse período. Se a pessoa que se inscreveu no INSS já mais tarde, e já trabalhou anteriormente, ela não pode fazer isso? Normalmente a pessoa, quando trabalha de carteira assinada, automaticamente ela já vai ser inscrita no INSS. A inscrição no INSS acontece de forma espontânea quando é autônomo. Aí a pessoa é que tem que buscar essa inscrição no INSS. Quando é trabalhador regularmente com carteira assinada, automaticamente ele já estará inscrito. Entendi. Mas aí eu estou pensando o seguinte, estou criando uma situação aqui, um exemplo para a gente poder tentar sanar todas as dúvidas. Aquele trabalhador que não teve a carteira assinada, começou a trabalhar com 20 anos e trabalhou 5 anos sem carteira assinada, mas trabalhou de um meio informal. Ele tem 5 anos de trabalho sem inscrição. E aí ele se inscreve depois de 5 anos. Esses primeiros 5 anos que ele trabalhou sem a carteira assinada, sem a inscrição, ele tem como recorrer de alguma maneira? Não, ele só tem como recolher a partir do momento que ele se inscreve no INSS. Entendi. Então é tempo perdido. Tempo perdido. E, gente, então tem que prestar atenção nisso mesmo, porque às vezes a gente está trabalhando e não está sabendo que no final desse período de trabalho a gente vai ter esse tempo anterior, né, que trabalhou. Ô Vitor, você acha importante ter, então, voltando à Previdência Privada, você acha importante ter essas duas rendas no futuro, né? Sim. Trabalhar pensando nelas? A Previdência Privada exatamente é uma complementação de renda, justamente para tentar equalizar essa perda que tem no valor da aposentadoria, por ela não acompanhar a correção do salário. E qual que é a dica, Vitor? Quem está pensando em se aposentar aí, ou quem ainda nem está pensando, mas está longe de se aposentar, qual que é a dica que tem que ter para esse planejamento no futuro ser tranquilo? Contribuir, né, sem intervalos, né, já que se a previsão dele é aposentar com tempo de contribuição, evitar os intervalos de contribuição para não ter que adiar a aposentadoria. Quer dizer, são 5 meses, é o tempo de procurar um serviço, né? Exatamente, mas às vezes ele passa um intervalo de 5 meses em relação ao emprego, mais 5 em relação ao outro, e assim sucessivamente, e aí quando vai assusta 1 ano, 2 anos. 2 anos, 3 anos, e assim sucessivamente. E a pessoa já está cansada no final da vida, não quer mais trabalhar, quer aposentar? Muitos nem estão cansados, mas tem como projeto de vida se aposentar naquele mais momento, novo. justamente, mais novo, porque quer curtir a vida, fazer tudo o que poderia ter feito antes e não conseguiu fazer. Então, e é uma dica também juntar os documentos, ter aquilo como um tesouro, né? Exatamente, e periodicamente ele pode fazer levantamentos no INSS para verificar se existe algum intervalo que não está computado no INSS para efeito, para evitar que prorrogue esse problema, que ele vai encontrar esse problema somente quando ele for requerer a aposentadoria. Verdade. E o ideal também, como o Vitor já falou, é que os jovens já se preocupem, porque a gente pensa assim, eu não vou preocupar com isso agora, porque falta 35 anos para eu aposentar, né? Ou eu tenho 30, vou faltar ainda 30 anos de idade, vai faltar ainda mais 30 para eu aposentar com 60. Até lá eu resolvo isso. Mas o ideal é que a gente realmente planeje a vida da gente. A gente estava conversando sobre esse planejamento de futuro, tanto financeiro, da saúde, porque se você não cuidar da sua saúde também, no final você vai ter que gastar mais dinheiro com isso. Exatamente. E aí a aposentadoria vai embora. Vai embora. Né, Vitor? Vitor, muito obrigada por você ter participado desse Doctor Entrevista com a gente. Eu acho que foi esclarecedor. Mas quem ainda tem dúvidas, tem que procurar um contador, né? Sim, é o ideal. O ideal é você se programar já e vai juntando esses documentos e vai se programando ao longo do tempo. Exatamente, porque existe assim outras situações que a gente não trabalhou aqui, que são tantos
espécies de benefícios, né? Uhum. Que podem ser, as pessoas têm direito e às vezes não sabem que Pode tem, ser requerido. que podem ser requeridos, Aham. e, igual, por exemplo, um deficiente, né? Verdade. Um idoso que não tenha quem o sustente. Então, tem várias situações que a pessoa pode requerer o benefício através do LOAS. Então, ela tem que procurar um especialista para esclarecer sobre o assunto. Ah, isso aí. Muito obrigada por você ter vindo aqui conversar com a gente sobre esse assunto, que é tão bacana, tão importante, e eu acho que as pessoas realmente têm que se atentar desde cedo, têm que se atentar e procurar o especialista, né? O Vitor já está à disposição. Estamos à disposição. Né, Vitor? Muito obrigada, então. E você que gostou desse assunto, gostou da nossa conversa de hoje, fique atento a esse assunto sempre, fique atento à sua aposentadoria, fique atento à sua saúde financeira, cuide-se. E no próximo programa, no próximo Doctor Entrevista, nós vamos conversar sempre com você sobre um assunto interessante. Muito obrigada pela sua companhia e continue com a gente.